assistente social no programa de pós-graduação em Política Social. Coordenador do programa de pós-graduação em Política Social, mestrado e doutorado da UNB, né? Autor, entre outras publicações, do livro Fundo Público e Seguridade Social no Brasil e coautor do livro Crise do Capital e Fundo Público, pela editora Cortez. Em nome do colegiado do curso de Serviço Social e do professor Giovanni, coordenador do nosso curso, professor, muito obrigada pela sua disponibilidade e é com você. Bom, boa noite a todos e a todas. É com muita honra, é um prazer estar aqui nessa universidade e já pelos vídeos que assistimos antes do início, efetivamente aqui da exposição, mostra a sua relevância social, econômica, cultural e de formação, né? E é um prazer estar nessa 10ª semana acadêmica do Serviço Social da Unitins, né? Eu quero começar, né, dar boa noite a todos, né? O seu áudio está desligado. Bom, me informaram que o áudio estava desligado. Acho que vai ser a frase do ano, me desculpa. Bom, é um prazer estar aqui hoje nessa 10ª semana acadêmica do Serviço Social da Unitins, da Universidade Estadual Tocantins. Pelos vídeos que assistimos anteriormente, mostra claramente a importância, né, da econômica, social, cultural e a relevância dessa universidade pública, gratuita e de qualidade. Está nessa Semana Acadêmica do Serviço Social. Eu quero dar meu boa noite a todos e a todas que acompanham essa transmissão, saudar fraternalmente cada um de vocês, com muita alegria que eu participo desse evento. Vamos tratar da disputa do fundo público em tempos de pandemia. Quero agradecer, né, a todos pela recepção. Eu cumprimento a professora Juraildes, que está aqui com a gente, a Juraildes Barreira, o estudante Igor, a servidora Marcela pelos contatos, ao professor Giovanni Bezerra pela acolhida no curso, e quero cumprimentar sobretudo o professor doutor Mauri Antônio da Silva, um velho amigo que tivemos muita convivência no passado. É um prazer reencontrá-lo e encontrá-lo aqui no serviço social, né? Eu e o professor Mauri tive a honra e o prazer de dividir por 6 anos a diretoria dos sindicatos bancários de Florianópolis, né? Não vamos falar o período para não revelar a idade, né? Mas, enfim, estamos novamente juntos, né, nessa trajetória, infelizmente nessa modalidade virtual, mas é o que podemos fazer, né? Eu cumprimento, assim, todos os discentes, docentes e demais participantes dessa semana acadêmica, né, que tenho certeza vem sendo da melhor qualidade, dentro de uma perspectiva crítica que caracteriza o serviço social brasileiro. Eu quero também fazer uma ressalva que logo no início dessa pandemia eu estava evitando, né, participação em lives, pois eu sempre valorizei muito o contato humano, as atividades presenciais, e espero um dia estar aí presencialmente em Palmas, tanto na UFT como na Unitins, né? Mas infelizmente, né, a pandemia se alastrou e que tudo indica não tem previsão do seu fim, de forma que acabei sendo convencido por vários colegas e companheiros e companheiras a aceitar e a participar de atividades relevantes, né, como essa, né, de extensão da Unitins e do seu curso de serviço social. E ademais também não poderia deixar de atender ao convite do grande amigo Mauri. Bom, entrando no tema, né, eu vou aqui talvez contextualizar em
além de uma introdução com algumas preliminares que eu vou fazer, eu vou em seguida tratar de alguns aspectos conceituais. Eu sei que tem muitos discentes acompanhando essa semana acadêmica, tentar esclarecer um pouco a categoria, o conceito de fundo público, para depois entrar numa disputa do fundo público que vem antes da pandemia, marcada por um ajuste fiscal permanente, né? E aí vou apresentar alguns dos efeitos da emenda constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos, e em seguida também apresentar resultados parciais, né, do chamado orçamento de guerra, orçamento Covid, né, esse que o Congresso Nacional permitiu, né? Então, vou apresentar aqui de maneira pioneira para vocês alguns resultados preliminares de um artigo que está sendo publicado agora, né? E uma parte, essa parte dos efeitos da emenda constitucional 95 já foi publicado num livro organizado pela Fundação Perseu Abramo. Depois eu disponibilizo o link lá no YouTube para vocês, dá para baixar a versão gratuita do livro. Bom, esse tema é da mais alta relevância, né, para todos aqueles e aquelas que defendem direitos, uma sociedade capitalista, né, tão injusta e desigual como a brasileira, né? A disputa do fundo público, né, está, vamos dizer assim, no olho do furacão, né? Em tempos de crise do capital, né? E é potencializada com a pandemia do Covid-19, né, do novo coronavírus, né, em que o capital, né, vai se apropriar cada vez mais dos cofres públicos, né, vamos dizer assim, tomando de assalto os recursos de impostos e tributos pagos, né, que compõem o fundo público, né, e são pagos pela classe trabalhadora. Nessa hora, né, a crença no livre mercado se desmancha no ar, né, parafraseando Marx lá pelo século XIX, né. O mundo, né, foi surpreendido nesse ano, né, em 2020, pela pandemia do coronavírus, né, chamado Covid-19. Ainda que vejam só, né, para o Banco Mundial e para a Organização Mundial da Saúde, não chegou a ser uma novidade, né? Em setembro de 2019, essas instituições multilaterais, sobretudo o Banco Mundial, estava de posse, né, de um documento, né, da Junta de Vigilância Mundial de la Preparación, né, que produziu um relatório, né, traduzindo, né, chamava-se O Mundo em Perigo, né, e nesse relatório já alertava, né, da possibilidade de uma pandemia global, de um novo coronavírus, né, e como a professora que me antecedeu falou, né, o novo coronavírus já matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo, já provocou a morte de mais de 160 mil brasileiros e brasileiras, né, então a pandemia ainda se agrava, né, porque ela é acirrada pela crise do capital, em contexto hegemônico do neoliberalismo e do capitalismo financeirizado, né, que leva a uma profunda recessão econômica, né, com aumento do desemprego e da desigualdade social. Então, nesse lugar, né, nessas circunstâncias, a disputa do fundo público ocupa um lugar central, né? Ainda mais na particularidade brasileira, né? Marcada pelo comando de um governo de extrema-direita, com uma política de austeridade fiscal e de contra-reforma do Estado, né? Bom, o Brasil, como vocês vêm acompanhando, né, se afunda e se aprofunda nas suas desigualdades, né? Os dados revelados agora pelo IBGE são alarmantes, né? Ou seja, a extrema pobreza subiu, né, já soma 13,5 milhões de pessoas, sobrevivendo com até R$ 145 mensais. O número de miseráveis vem crescendo de forma contínua desde 2015, né, que inverteu a curva descendente da miséria dos anos anteriores. De 2014 para os dias atuais, né, tem 4,5 milhões de pessoas que caíram na extrema pobreza. Enfim, o Brasil vive em condições miseráveis, né? É um contingente recorde, né, em 7 anos da série histórica do IBGE. Né? Os dados foram divulgados agora em novembro. Né? A alta do desemprego, os programas sociais
cortados pela emenda constitucional 95, a falta de reajuste de subvenções como Bolsa Família, aumentam ainda esse fosso dos mais pobres, né? O indicador de pobreza do Bolsa Família, por exemplo, é de R$ 89,00, né? Abaixo do parâmetro de R$ 145,00 utilizado pelo Banco Mundial, né? Então, a miséria atinge e se espalha pelo país. Mas como as desigualdades no Brasil são marcantes em termos regionais, em termos de raça, em termos de gênero, né? A miséria vai atingir principalmente os estados do norte e do nordeste do Brasil, especialmente a população preta, parda, sem instrução ou com formação fundamental incompleta, né? Mesmo os filhos dessas famílias que queiram superar condições de estudo dos pais acabam paralisados pela limitação econômica familiar, né? Portanto, o Covid simplesmente vem reforçar as desigualdades marcantes desse país tão desigual, né? E no caso brasileiro, os efeitos da Covid-19 foram praticamente ignorados pelo governo e acabaram sendo ainda agravados, né, pelas medidas de ajuste fiscal permanente, né, sua face mais recente, que são as políticas de austeridade fiscal, né? Cabe lembrar, né, que desde 2016 está em curso, né, um chamado novo regime fiscal. Muitos de vocês devem ter conhecido como a PEC do fim do mundo, né, que nada mais é do que a emenda constitucional 95, que limitou por 20 anos os gastos correntes do governo, né? Quando se fala de gastos correntes, estamos falando dos gastos sociais, dos gastos com políticas públicas, com pagamento de servidores, né? Ao mesmo tempo que deixou o pagamento de juros e amortização da dívida sem nenhum tipo de teto, né? Bom, ainda que o Congresso Nacional, em maio desse ano, tenha aprovado uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 106, ela vai instituir um regime extraordinário fiscal financeiro e de contratações, né, para o enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia relativa à Covid-19. Os recursos orçamentários possibilitados por essa emenda têm sido aquém do necessário para fazer frente à calamidade sanitária, social, econômica que o país atravessa. Eu vou, ao longo dessa exposição, apresentar alguns dados para vocês, né? O governo propõe um valor insignificante do auxílio emergencial, né? Vocês estão lembrados que foi de R$ 200 e que foi alterado por pressão da sociedade civil, pelos movimentos sociais no Congresso Nacional, para R$ 600. Ainda assim, o governo impôs inúmeras dificuldades burocráticas e de forma perversa para não pagar o benefício a milhões necessitados no país. A título somente de exemplo rápido, né? Somente os beneficiários do Bolsa Família, o governo levou 15 dias para efetuar o pagamento, sendo que todas essas pessoas já tinham cadastro, né? E ainda hoje milhares não conseguem exercer o seu direito de acesso ao auxílio emergencial. Bom, contudo, né, essa letargia, né, do governo atender a população mais necessitada não foi vista, né, num socorro às instituições financeiras. Vejam só, né, logo lá no começo da pandemia, ainda em 24 de março, o Banco Central anunciou medidas que liberaram 1 trilhão e 200 bilhões de reais para o sistema financeiro. Esses recursos não chegaram até hoje no setor produtivo, e muito menos a micro e pequenas empresas, e muito menos as pessoas físicas que necessitam de crédito. Por outro lado, né, os maiores bancos do país, em plena crise da pandemia, em pleno desemprego, recessão, milhares de cadáveres, né, continuam lucrando, né? O lucro do primeiro trimestre desse ano, das 5 maiores instituições financeiras, chegou a 16,8 bilhões de reais. Portanto, meus caros, vivemos tempos de barbárie, né, marcado por ataque aos direitos sociais, aos direitos humanos. Estamos sob o governo da nova direita, que promove um ataque sem precedente aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, alimentando diariamente o racismo, o machismo e a homofobia, né? E agora parece que quer alimentar uma guerra também, né? E que comanda um projeto econômico ultraliberal, né, sob a supervisão do ex-membro da equipe econômica do ditador Pinochet, né? Essa mesma ditadura que os chilenos estão enterrando o seu último resquício,
que foi a Constituição, né? E aqui estamos querendo exatamente retomar, né, tudo que fracassou lá. Então é um governo que aprofunda agora em outro patamar contra as reformas, né, como a da Previdência Social, como a dos direitos trabalhistas, né, e aí afeta profundamente o financiamento das políticas sociais, colocando todas as garras do capital na captura do fundo público, principalmente daquilo que muitos chamam de capital financeiro, de finanças, e que eu prefiro chamar do capital portador de juro e do seu filhote, que é o capital fictício, como ensina o Marx lá no livro 3, na seção 5. Né? O resultado imediato é a desestruturação das políticas sociais, né? E que eu vou, ao longo da minha exposição aqui, abordar para a lógica do desmonte do financiamento do fundo público, né? Portanto, uma das faces, né, mais brutal do golpe de 2016, de agosto de 2016, é o aumento exponencial das desigualdades, do desemprego, com seus agravantes de gênero, de raça e de região. E um agravante sem precedente de desemprego no país. Mais de 14 milhões de desempregados nas estatísticas oficiais. Bom, me chamaram para falar de fundo público. E o fundo público, né? E a sua face mais visível, o orçamento. Ele poderia ser utilizado, muita atenção, né, como um importante indutor de redistribuição de renda, né? Seja no tocante à tributação, que poderia ser mais justa e onerar proporcionalmente as classes mais ricas e com mais patrimônio, e ao mesmo tempo, né, financiar as ações para sairmos dessa crise. Assim como no lado dos gastos, poderia se dar como prioridade absoluta as políticas sociais, de impacto imediato na vida da classe trabalhadora, como, por exemplo, as políticas de saúde, de emprego, de renda, de assistência social, entre outras, né? Bom, o que se trata o fundo público, né? Muito rapidamente, não um tempo que me cabe aqui, é importante compreendê-lo, né, como relevante nessa disputa de recursos, né, sobretudo em momentos como esse de crise do capital. Né? Na construção do Estado Social, o fundo público exerce uma função ativa nas políticas macroeconômicas, sendo essencial tanto na esfera da acumulação produtiva quanto no âmbito das políticas sociais. Então, a categoria fundo público ocupa um lugar central no contexto de financiarização do capitalismo, de ajuste fiscal e de contra-reformas do Estado, né, sendo fundamental para entendermos as disputas de classes sociais na sociedade brasileira, que vão ter os seus rebatimentos na disputa dos recursos orçamentários. Né? Por quê? Né? O fundo público diz respeito à capacidade que o Estado tem de mobilizar recursos para realizar intervenções em políticas públicas, né? Englobando as políticas econômicas e sociais, que permitem alterar ou conservar a realidade econômica de determinada região ou país. Esses recursos públicos advêm principalmente da arrecadação tributária, né? Na forma de impostos, de contribuições sociais, econômicas, de taxas e de outras receitas, né? Então, essa capacidade de mobilização de recursos, né, que permite ao Estado, né, por meio do fundo público, fazer as suas intervenções para alterar a realidade econômica e social. Bom, mas no Brasil, né, a população de baixa renda suporta uma elevada tributação indireta, né, pois historicamente mais de metade da arrecadação tributária advém de tributos cobrados sobre o consumo. E no lado do gasto, uma parcela considerável da destinação dos gastos do governo são direcionados para o pagamento dos encargos da dívida, né, que acaba beneficiando o capital fictício, os rentistas, né, aqueles que vivem de juros da dívida pública e ainda são privilegiados por uma menor tributação. Então é importante notarmos, né, que esse não se trata simplesmente de um debate técnico, né? A parte mais visível do fundo público orçamento é, no fundo, uma questão política, né? Nós estamos aqui decidindo quem vai financiar o Estado e para onde serão alocados esses recursos, né? Portanto,
Trata-se de luta de classes, trata de disputa numa sociedade capitalista para buscar se apropriar e, obviamente, financiar menos o Estado, né? Vamos analisar aqui um pouco o lado das receitas, no caso do financiamento do fundo público no Brasil. Como eu assinalei, elas são muito regressivas, né? Os dados de 2018 mostram que a tributação sobre o consumo, incluindo o que restou de contribuição patronal sobre folha de pagamento, equivale, né, na soma de estados, de municípios e da União, a 68% do financiamento tributário brasileiro. A tributação sobre patrimônio é risível, insignificante, né? É um percentual de 4,4% da arrecadação. E a tributação sobre a renda é algo como 26%. Mas aí um detalhe, essa tributação limita-se, em termos da pessoa física, à tributação da renda de trabalhadores assalariados e servidores públicos, né? Pois uma marca da nossa tributação é a isenção da tributação daqueles que recebem lucros e dividendos, né? Bom, eu poderia também detalhar, mas talvez um debate a gente volte início, porque também na tributação duas questões marcam essa desigualdade, que é gênero e raça, né? Como as mulheres negras, por exemplo, estão na base da pirâmide, elas proporcionalmente são muito mais tributadas, por exemplo, que os homens brancos nessa sociedade, né? Então, é mais grave ainda e se acentua ainda mais as desigualdades operadas pelo fundo público e pelo sistema tributário brasileiro, né? Para dar um exemplo de dados da gravidade dessa regressividade, né? Você tem aí que 26 milhões de pessoas declaram imposto de renda, prestam acertos junto à Receita Federal. Essas pessoas têm algo como 5,8 trilhões de bens e direitos, ou seja, estou falando de patrimônio, né, declarados à Receita. Esse patrimônio, né, de 5,8 trilhões, 41%, ou seja, quase a metade, são de propriedade de 720 mil pessoas. Ou seja, nós estamos falando de 0,36% da população, que tem patrimônio equivalente a 45% do PIB. Tá bom para vocês? Ou seja, enquanto se fala desigualdade de 1%, de 10%, não. 0,36% concentram em riqueza o equivalente a quase metade do PIB brasileiro e são subtributados. Por exemplo, né, você tem 71 mil declarantes que recebem por mês 160 salários mínimos mensais, mais de 100 mil reais por mês, mais de 1.200.000 no ano, né? De 71 mil, 50 mil, sabe quanto que pagam de imposto de renda? Nada, porque sua renda advém de lucros e dividendos. Bom, sem esquecer que está mofando lá no Congresso Nacional, ou aqui perto de mim, em Brasília, né, a regulamentação de imposto sobre grandes fortunas, né, que poderíamos, por exemplo, financiar saídas, né, nesse momento de crise no país. Então, essa é a situação, e a verdadeira situação fiscal, e que não se quer ver, não se quer enfrentar efetivamente, porque enfrentar isso é enfrentar os privilegiados, né? Enfrentar uma determinada classe social no país, né? Isso é fundamental, né? Por quê? Porque do outro lado, né, na destinação dos recursos, né, estamos vivendo uma política de ajuste fiscal permanente, né? Marcado aí pelo neoliberalismo, pela financiarização da riqueza, né, que se estende por todas as esferas da vida, né? Vem transformando profundamente a sociedade, né? E aí, na pandemia, isso se agrava ainda, né? Ou seja, a política fiscal segue um agravante, né? Ela tem um combo de um ajuste fiscal permanente que vem desde 1993, com algumas nuances nesse período, mas que o seu cerne é desonerar impostos de ricos, onerar a classe trabalhadora e fazer uma política de contenção de gastos sociais, né? De evitar aumento de gastos sociais. Os gastos sociais que subiram foram aqueles que regulamentaram
foram a regulamentação da Constituição de 1988, de previdência, de saúde, dos mínimos constitucionais em saúde e em educação, a regulamentação do BPC na assistência social, mais recente, o Sistema Único de Assistência Social. Mas acabou, né? Por que acabou? Porque o combo do ajuste fiscal envolve desvinculação de recursos da União, envolve a lei de responsabilidade fiscal, envolve a lei de terceirização e, mais recente, a emenda constitucional 95, né, que veio no esteio do golpe do Estado. Ou seja, uma da primeira medida a ser tomada pelo golpe é exatamente estabelecer um teto de congelamento de gastos correntes, que são gastos sociais, com servidores e com políticas sociais, por 20 anos. Né? Limita isso à correção do IPCA. Portanto, não vai acompanhar nem o crescimento da população brasileira. Né? Vamos jogar, está se desmontando, né, o financiamento das políticas sociais desenhado na Constituição de 88. Que desenho foi esse? Né? Se estabeleceu lá contribuições exclusivas e vinculadas à Seguridade Social para financiar previdência, assistência, saúde e seguro-desemprego. Estabeleceu que União, estados e municípios devem gastar recursos mínimos com educação e saúde. A emenda constitucional 95 sepultou isso. Né? Ou seja, nós vamos começar a cada vez mais viver tempos de barbárie, porque o que tinha de Estado Social, a grande parte dele era com base nesse desenho de financiamento das políticas sociais. Então eu vou dar alguns dados para vocês, como mostra, como fica demonstrado claramente o impedimento da expansão do orçamento, em particular de despesas discricionárias da política de saúde, de educação, de ciência e tecnologia, de infraestrutura, né, as aplicações de mínimos em educação e saúde, tudo isso em nome de canalizar recursos para o pagamento de juros e amortização da dívida. E eles vêm tendo sucesso nisso. Né? Ou seja, os dados que eu consegui levantar, que estão nesse livro que eu vou disponibilizar para vocês, o que eu consegui perceber. Né? Primeiro, o primeiro ano de vigor da emenda 2017, ainda se permitiu uma expansão de 7% da variação do IPCA. E depois disso passa a ficar limitado à correção da inflação do ano anterior. De maneira que o seguinte, né, de 2016 a 2019, quando eu pego o total do orçamento, a soma do orçamento fiscal e da Seguridade, você tem um pequeno crescimento de 2,6% acima da inflação. Né? Ok, subiu um pouquinho acima da inflação. A emenda constitucional fala de congelamento de gastos correntes. O que isso significa? Que há um crescimento heterogêneo do conjunto das funções orçamentárias. Né? Por exemplo, as diversas funções orçamentárias que são relacionadas ao Estado Social, que buscam garantir direitos, vão apresentar um encolhimento em termos reais. Nesse mesmo período, de 2016 a 2019. Alguns números para conversarmos no debate. Uma das quedas mais expressivas vem na função direito da cidadania. Essa função em 2016 teve um orçamento pago de 2,17 bilhões de reais. Em 2019, caiu para menos de 1 bilhão. É uma queda de 57% em valores deflacionados pelo IPCA. Nesta função estão recursos vinculados à defesa de direitos humanos, de igualdade racial, de igualdade de gênero, o que indica claramente o abandono governamental dessas políticas públicas. A emenda constitucional vai sepultar os recursos obrigatórios para a União. Por exemplo, recursos obrigatórios da União para a educação, né? Que a vinculação é de 18% dos impostos. Então, o governo federal, por exemplo, em 2019, pela primeira vez desde 2016, os recursos para a educação federal ficaram abaixo de 100 bilhões de reais. Teve uma queda real de 12% de 2016 a 2019. O que significa o represamento de concursos públicos, o sucateamento das universidades públicas federais.
A função trabalho, por exemplo, veja que absurdo isso. A função trabalho no orçamento público é vinculada a pagamento de seguro-desemprego, a bônus salarial, a cursos de requalificação profissional. Essa função encolheu 8,9% nesse período, né? Há um crescimento exponencial do desemprego, agravado em tempos de pandemia, e o país economizando em pagamento de seguro-desemprego nesse período. Os gastos com saúde, por exemplo, estão praticamente estacionados. No período 2016 a 2019, apresentou uma evolução insignificante. Lembro lá que o total do orçamento cresceu mais de 2%. A saúde cresceu 0,39%. Sai de 118 bilhões para 119 bilhões em valores pagos em 2019. Né? Por outro lado, tem alguns dados muito interessantes nesse levantamento. A função defesa nacional, que são os gastos com as Forças Armadas, né? Saltou, né, de 67 bilhões em 2016 para um orçamento pago de 78,5 bilhões de reais em 2020, já deflacionado pelo IPCA. Ou seja, bom, ao que indica, o país está se preparando para a guerra, de fato, né? Porque vem crescendo muito superior ao conjunto do crescimento do orçamento. E o elemento mais essencial desse conflito distributivo diz respeito ao pagamento de juros e amortização da dívida, né? Que está diretamente relacionado à financiarização da riqueza, às mudanças na proteção social no capitalismo. E a emenda constitucional 95 conseguiu isso, né? Enquanto o conjunto, o montante dos gastos do orçamento apresentaram um crescimento de 2,6% acima do IPCA, juros em cargo da dívida cresceram 8,5 vezes mais. O pagamento de juros, por exemplo, saiu de 242 bilhões em 2016 para 287 bilhões de reais. 22% acima do IPCA. 10 vezes mais do que o conjunto do comportamento do orçamento, né? Portanto, vivemos tempo de austeridade, né? Que, como coloca o Blight, é uma ideia perigosa. Por onde ela passou, ela deixou um rastro de destruição, né? Não só na ordem econômica, significou um desmonte do Estado social. Ou como um autor alemão, Strick, né, coloca, né, restringe a autonomia dos governos nacionais no tocante às políticas econômicas e sociais. Aumenta a descrença na democracia liberal. Bom, estamos vivendo isso nesses dias, né, no Brasil e nos Estados Unidos, né? Bom, e para finalizar, um pouco desses dados desse chamado orçamento vinculado à emenda constitucional 106 do Congresso, né, que ficou conhecido como orçamento da guerra. O que significa isso? Que o governo não precisa nem estar lá pela emenda constitucional 95 e pode usar créditos extraordinários. Então fiz um levantamento disso. Até 24 de setembro, quando finalizei meu artigo, se tinha 35 medidas provisórias com base nessa emenda constitucional, né, para atender às medidas relacionadas a, por exemplo, a saúde pública, a ampliação de beneficiários do Bolsa Família, do benefício emergencial, do auxílio emergencial de proteção social, a situação de vulnerabilidade social, a compensação dos estados e municípios por perda de receitas. Bom, primeiro detalhe, o orçamento não foi todo executado até agora e parte disso já se perdeu porque medidas provisórias sequer foram aprovadas no Congresso Nacional, se esgotou, né? Você teve 600 bilhões de reais autorizados para esse orçamento específico, vamos chamar aqui o orçamento da Covid-19, foram pagos 412 bilhões de reais. Contudo, tem algumas ações de baixíssima execução orçamentária. Um exemplo, né? Tinha uma ação bem do começo, chamado Ativos Civis da União, que possibilitava, no âmbito da MP 970, por meio do Fundo Nacional da Saúde, a contratação de 5 mil servidores, ou 5 mil profissionais em caráter temporário, para locais fortemente afetados pela pandemia. Desses 10 milhões autorizados, foram pagos somente, dos 320 milhões autorizados, foram pagos somente 10 milhões de reais, ou seja, 3,41%. Dá para entender
o buraco que se metemos, as vidas que estão sendo perdidas, dado a inércia no sentido de contratação e de tomar iniciativas no campo da saúde. O próprio Bolsa Família, no início, a MP 929, permitia gastos de até 3,04 bilhões para dar um adicional às famílias receberem. Essa é uma medida que veio de 25 de março de 2020 e foi expirada em 22 de julho. Né? Desses 3,04 bilhões, se gastou apenas 369 bilhões. Né? Ou seja, apenas 12% do autorizado. Aliás, né, o Ministério da Saúde, que permaneceu 4 meses sem ministro, né, tem sido marcado pela morosidade na execução orçamentária. Né? Ou seja, você tem que 25% do orçamento autorizado para o Ministério ainda não foi gasto. Ou seja, você tem medida provisória, você tem crédito previsto e o Ministério não faz a sua execução. Né? O Conselho Nacional de Saúde vem apresentando essa denúncia. Né? Dentro do Conselho tem a Comissão de Orçamento e Financiamento. Né? Por exemplo, vai revelar que você tem 17,4 bilhões, o boletim de 23 de setembro desse ano, na página 2, vai dizer o seguinte, olha, tem 17,4 bilhões que ainda estão sem uso, entre aspas, né? No Ministério da Saúde, que sequer realizou o empenho do recurso orçamentário, que é a primeira fase para a execução do orçamento público. Né? Estão disponíveis desde abril de 2020, né? E deveria ser utilizado para comprar respiradores, máscaras, outros itens necessários para a população. Estamos à antessala de uma segunda onda do Covid no Brasil e com ações e recursos autorizados e paralisados para a execução. Bom, enfim, né, a própria ação de vulnerabilidade social, o auxílio emergencial, tem 51% do seu orçamento pago. Né? Agora, por outro lado, né, o que o governo vem fazendo? Né? Até o dia 29 de setembro, tivemos um orçamento pago de 2 trilhões e 100 bilhões de reais na LOA desse ano. Desses 2 trilhões, 578 bilhões foram destinados ao pagamento de juros e encargo da dívida. Né? Sendo 311 bilhões para juros, 267 bilhões para amortização. 26% do orçamento desse ano. Portanto, o valor destinado aos rentistas é 40% ao orçamento, é 40% superior ao orçamento previsto nas ações de combate à pandemia. É essa a situação desse país. Né? Tem outro conjunto de medidas que eu gostaria de comentar. Algumas estão em discussão no Congresso Nacional, mas eu vou deixar para o debate. A situação é muito grave. Nós precisamos de uma forte reação a isso, se apropriarmos dessa informação para fazer o bom combate. E tenho certeza que o Serviço Social Brasileiro não é de fugir à luta, né? Vai saber fazer esse devido enfrentamento desse governo e na luta e na disputa do fundo público. Muito obrigado pela fala inicial, por esse espaço. Seu microfone está desligado, professora. Pronto, essa tecnologia. Obrigada.